que eu faço? Eu não pedi para ele curar, eu só falei, Deus, o Senhor sabe que eu tenho prazer, eu gosto, eu me dedico. Eu só fiquei 6 horas meditando na palavra. Para quê? Para pregar a palavra. A Bíblia, o livro, eu e meu esposo, nós se dedica a estudar a palavra. Então, quando ele teve a oportunidade, então ele falou a história de Jó, então o contexto, tem um contexto, já vem do primeiro versículo até quando Deus deu a vitória. Então não é uma palavra vazia, é aquilo que o texto tem contexto, está trazendo para nós nessa noite. Então Deus tem uma palavra no nosso coração hoje. E eu, se eu não adorar, eu vou fazer o meu melhor, tossindo. Se eu chegar a desmaiar, não tem importância. O importante é o que eu quero fazer, a vontade de Deus, sabe? Eu posso adorar o Senhor? Obrigado, pastora. Pastor, os obreiros aqui que nos recebem com tanta alegria, né? Glória a Deus, pastor, que não pode estar, né? Está lá, Deus está cuidando, Deus está trabalhando, né? Glória a Deus. Eu não sei se você prestou atenção no texto que está no cartaz, né, pastor? É Salmo 37, 28. Não vai contar qualquer história, vai falar a história do justo e do injusto. E é isso que eu vou falar nessa noite. O texto que está determinado no cartaz, amém? Não é nada fácil ser constante quando o cansaço está tão grande que é quase impossível se manter de pé. Ajuda aqui. Ansiedade, preocupações, lutando forte contra os leões. Eu sei como é. Não é assim? A esperança se faz e a vontade é de olhar para trás. Mas se for olhar para trás, olhe só para lembrar o que Deus já fez por você. Você lembra? Você lembra? Será que você lembra o que Deus já fez por você?
por causa da palavra. Não esqueci até o óculos. Eu emprestei da pastora. Glória a Deus. Então, o tema proposto essa noite ao Salmo 37, 28. Glória a Deus. Aleluia. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Pode se sentar dando glória. Ajuda eu no fundo aí, Jó. Bom, por isso que eu amo a Bíblia, eu amo a palavra. Porque às vezes, né, a gente lê o texto e a gente passa desapercebido. Eu já li esse texto, mas hoje fui dedicando a cada versículo. A primeira pessoa que Deus tratou, falou, foi comigo. Salmo 37, 28. Esse livro foi escrito pelo rei Davi. Davi já era de idade avançada. Esse salmo vai refletir sobre as experiências da história, da vida de Davi. O texto vai abordar a angústia de ver quem age com maldade ou injustiça prosperar, enquanto quem tenta andar de forma correta sofre. Você já parou para pensar algum dia isso? Você já pensou sobre isso? O salmista, ele vai ensinar a lidar com o quê? Com a ansiedade. E é uma aparenta prosperidade de quem pratica a injustiça, a maldade, o mal. E ele começa assim, ó: não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tem inveja. O salmista aqui começa dando uma ordem: não fica indignado e nem tem inveja. Por quê? Porque o cristão, ele vive, ele anda pela fé. Aqui há um conflito entre os olhos humanos e a fé. O problema é que tropeçamos muitas das vezes naquilo que nós vimos, no que está acontecendo no nosso dia a dia. E nós somos lentos em perceber. Nós não temos a agilidade de lembrar que sobre o justo há uma justiça. E não é qualquer justiça, é a justiça de Deus. A promessa de Deus nunca se cumpriu sobre um calendário humano. Você já ouviu alguém dizendo que há um tempo determinado para todas as coisas, sim ou não? O salmista aqui, ele não ignora a dor, o contraste entre o bem e o mal, mas ele chama a confiar e a ter esperança. Não é olhar por agora, no agora, mas que nós possamos enxergar a fidelidade de Deus para com o justo. Então o salmista está dizendo: em vez de olhar para o ímpio, para o injusto, foca, aleluia, usa o seu tempo para cultivar, alimentar a justiça, a paz e a confiança na providência de Deus. O texto compara o ímpio à grama verde. Ele vai comparar a grama verde, que é com a erva, é com uma erva. Mas ele está comparando e ele está dizendo: olha, mas vai murchar. O que o ímpio está vivendo agora, o que o injusto está adquirindo agora, Deus está falando para nós, é passageiro. Não se compara o que há de vir da parte de Deus para o justo. Sabe aquilo que os seus olhos não viram, o seu ouvido não viu, não chegou no seu coração? É o extraordinário de Deus, a justiça de Deus que está por chegar para a vida de alguém. Aleluia.
passando, está vivendo, o injusto é passageiro, mas as bênçãos do Senhor é duradoura, é para sempre. O salmista narra: confia no Senhor e faz o bem. Quem confia no Senhor nunca será abandonado. Quem tem prazer em Deus será satisfeito, será amparado por Deus. Deus sempre vai revelar e exaltar a sua justiça a quem entrega a sua vida para obedecer a Deus. Aleluia. Sabe o que Deus está falando para mim, para você? Eu já vi gente chorando aqui, pastor. Eu já vi pessoas chorando aqui. Sabe o que Deus quer falar para nós nessa noite? Aleluia. O que você vê hoje não dita o ponto final da tua história. A justiça divina opera no tempo certo. Aleluia. A justiça da parte de Deus chegando para mulheres nessa noite, para homens nessa noite. O sucesso de quem pratica o mal parece grande, mas não tem raiz profunda. Por isso que Davi está dizendo: vai secar, vai murchar, não vai permanecer, não vai prevalecer, não vai crescer, não é para sempre. Davi está dizendo: dependa, ó meu querido, dependa, confia, deposita a sua fé somente em Deus. Mas a verdadeira fé, aleluia, exige atitudes. Escolhendo agir com bondade. Quando nós escolhemos agir com bondade, a justiça, mesmo em momentos difíceis, uma hora vai chegar. O salmista continua: habita na terra, fica, permaneça. Ei, estabeleça, alimenta-te da verdade, tenha segurança em Deus. Ele está falando assim: cria raiz em Deus, permaneça, fique, acredita, porque é Ele que garante, que se responsabiliza por aqueles que permanecem firmes nos seus caminhos. Olha o salmista dizendo, depois você lê lá, irmão, na sua casa, do 37, do 1, acho que até o 38. Deleita-te, agrada-te no Senhor, e Ele satisfará. Irmão, não é o desejo, é os desejos do teu coração. Então ele está dizendo assim: ó, deleita, descansa, se agrada em Deus, que Ele vai realizar o desejo do teu coração. Tenha prazer, tenha alegria na presença de Deus. A nossa verdadeira felicidade deve vir do Criador. A nossa felicidade está em Deus, porque Deus preenche o vazio interior e satisfaz as necessidades mais profundas da nossa alma. Então, confia e entrega. Significa transferir a sua vida, a direção da sua vida, os seus sonhos, projetos, irmãos, as suas lutas, as suas adversidades. Para quem? Para Deus. É necessário. É um despertar nessa noite. Nós temos que parar de ficar desesperados e tentar resolver tudo com as nossas próprias forças, com as nossas próprias mãos. Nós temos que entregar tudo para Deus, confiar. Quando nós confiamos, nós entregamos e descansamos. Você conhece alguém, pastor, que entrega e no mesmo dia já pega de volta, tentando resolver? Resolver o quê? Que só Deus pode, só Ele faz, aleluia. Só Ele tem o controle, Ele tem o domínio, aleluia. O seu papel nessa noite, meu irmão, sabe qual é? Descansar. Agora, o trabalho de realizar e de cuidar, tudo é de Deus, tudo é Deus que vai fazer. Ele fará sobressair a sua justiça, a luz, e o seu direito como o sol do meio-dia. Sabe o que significa? Que Deus revelará a inocência e vindicará
Está dizendo assim, ó, vai trazer restituição, vai fazer justiça publicamente. Aqueles, vai fazer justiça publicamente para aqueles que confiam nele. A justiça do fiel brilhará. Sabe o que vai? O que está dizendo aqui? A justiça do fiel vai permanecer no futuro. Chegará como a luz da alvorada. E a injustiça não vai ficar para sempre. Não prevalecerá. Será evidente, claro, a justiça de Deus sobre a vida daqueles que confiam. Quem confia em Deus aqui? E Davi está dizendo assim, ó, descanse em Deus, espere em Deus, espere seu tempo, mantenha o seu coração tranquilo. E ele vai dizer assim, ó, focado, tenha atenção somente à justiça divina. Ele está dizendo assim, ó, fica focado, fica atento no que Deus vai fazer. Controle a sua raiva, evite sentimentos ruins. Por isso, sabe por quê? Porque isso vai fazer mal só para avó? Sei, vai cagar a sua bênção. Ele está dizendo assim, ó, aqui, ó, abandona o furor, a ira, não te indignes, não se revolte para fazer o mal, não use a injustiça ou a raiva como alimento. Por isso que ele está falando aqui, se alimenta da verdade. E o que é a verdade? É a palavra. A palavra, irmão, não tem argumento. A palavra não mente. A palavra é justa e verdadeira. Aleluia. Se alimenta da verdade. Sabe por quê? Porque os malfeitores serão desarraigados. Sabe o que quer dizer isso? Exterminado. O ímpio vai ser exterminado. Mas aqui a promessa é noite de promessa. Mas porém aqueles que esperam no Senhor herdarão, possuirão a terra. Aqueles que esperam no Senhor, é possível, irmãos, não alcançar algo da parte de Deus. Porque você deposita a tua fé e a tua esperança e Deus sempre vai responder. Há uma recompensa tanto para a prática do mal e para quem confia em Deus. O salmista também vai dizer aqui. Quem crê? Só eu, amém. Se de alguém doente aqui vai sair curado. Aleluia. Glória a Deus. Há uma recompensa tanto para o mal e para aqueles que confiam em Deus. Esperar no Senhor é ter o que? Confiança, paciência e principalmente obediência aos princípios de Deus, enquanto aguardamos a tua justiça. Herdar a terra representa a promessa de estabilidade, segurança, firmeza, equilíbrio. Meu Deus. E o justo vai desfrutar das bênçãos do Senhor. Há uma justiça da parte de Deus. O mal não vai permanecer, não vai ficar permanente. Mas, aleluia, o texto vai dizer assim, ó, mas o povo, o ímpio, já não vai existir mais. Eita glória! Mas porém, os justos herdarão a terra e se deleitarão. Olha, na abundância, sabe o que Deus está falando aqui? Vai ter fartura. E quando fala aqui, pastor, não é só em comida, em todas as áreas da nossa vida, porque nós estamos debaixo da proteção divina, estamos debaixo de uma justiça divina. Aleluia. Aleluia. Vai ter abundância, vai ter fartura. O salmista está dizendo, os humildes, os pacientes, eu e você, ó, os obedientes, submissos a Deus, ai Jesus, que não revidam, que não questionam, que não reclamam, que não murmuram, que não retrucam a injustiça, serão abençoados.
aprovados por Deus. E lá o texto vai dizendo assim, ó, o ímpio maquina, conspira, está falando do injusto aqui, trama contra o justo. Quem vive hoje é uma forma dessa, de ser perseguido? Já foi só eu. Muitas das pessoas foram injustiçadas aqui. Eles tramam contra o justo. Quem vive de forma correta, quem vive de forma correta, você tem que entender, sempre vai enfrentar oposição, inveja e ataques de quem é injusto, de quem é do mal. Mas a Bíblia vai dizer, quando eu li esse versículo, irmãos, que o Senhor ri do ímpio. É desse jeito. O Senhor ri do ímpio. Pois ele vê, Deus vê o que o seu dia a dia está acontecendo. O que nós não estamos vendo, não entendemos aqui. Nós não vimos. Mas Deus contempla o coração do homem. Ele sabe de quem trama contra a vida da gente. Então, o Senhor vai dar um riso aqui, irmão. Não é um riso de zombaria, de crueldade, mas sim uma expressão de soberania. Está dizendo assim, será que você não vê que eu já vi tudo o que está acontecendo? Será que você não percebe que isso vai durar só um pouquinho? Porque logo, logo eu venho com a minha justiça, logo, logo eu desço com a minha justiça. É isso que Deus está dizendo aqui. Deus vê os planos dos maus e sabe que a força deles é passageira. A injustiça tem prazo de validade, irmãos. Uma hora Deus brada. Oh, Jesus. O dia do ímpio, do justo, refere-se ao momento inevitável da justiça de Deus. Não adianta, Deus vai agir, o momento ele vai. Quem espera em Deus? O mal pode prosperar por um tempo, mas o acerto de conta vai chegar. O boleto vai chegar. O boleto não chega na sua casa lá para você pagar? Uma hora vai ser assim com aqueles que praticam a iniquidade, a injustiça. Então, meu irmão, não perca a sua paz diante da injustiça. Só fecha a tua boca. Diante das perseguições, só aquieta a tua alma, porque a última palavra pertence a Deus. E você sabe qual é o nome? O Deus Tsidkenu é o Deus da justiça. Grava aí, Tsidkenu, o Deus que justifica. Meu amor, o salmista também descreve a crueldade dos opressores contra os fracos e serve como lembrete que Deus observa. Fala aí, Deus observa. Deus vê. A injustiça. A justiça contra quem? Aqueles que são indefesos. Davi aqui ele reconhece que o mal existe, mas porém tem um Deus que nos defende. Há uma justiça divina, há uma reviravolta promovida por quem? Por Deus, aleluia. A violência que os perversos prepararam para o justo, certamente, a Bíblia está falando, se voltará para si próprio. O arco despedaçado, sabe o que significa? Que a força do opressor será anulado, será quebrado por Deus. Então, quando Deus está dizendo vai ser anulado, vai ser quebrado, não tem quem se levanta mais. O salmista afirma que vale mais um pouco do justo do que a abundância de muitos injustos. O valor de um cristão aqui, irmão, não vem de quanto você possui, do cargo que você exerce,
mas sim da retidão e atitudes que o seu coração tem diante de Deus. Deus cuida de quem anda de forma justa, honesta, que anda em obediência e na verdade. Agora o salmista narra: pois os braços fortes dos ímpios, do injusto, que praticam o mal, serão quebrados. Braços aqui significa poder, está dizendo, vai ser quebrado esse poder essa noite. Tudo que veio e se levantou contra a sua vida vai ser quebrado através da palavra, vai ser despedaçado. Aquilo que veio contra você nessa noite, aleluia, aleluia, não vai permanecer, vai ser destruído. E sabe o que significa aqui? O poder, braços, sua força, sua arrogância e a injustiça não vai durar para sempre. Mas o justo, o Senhor os sustém, os segura. Oh, aleluia, que palavra boa. O justo Deus protege, Deus ampara, Deus segura, Deus dá firmeza. Aleluia. Deus vai amparar quem vive em retidão. Aleluia. Deus vai segurar as tuas mãos hoje, irmãos. Olha que coisa forte. Os braços dele é forte. Eita glória. Deus fornece nessa noite força necessária para que você continue de pé. Deus está derramando hoje sobre a tua vida força para você permanecer, para você continuar de pé. Aleluia. Davi afirma que o Senhor conhece os dias dos retos. Olha, meu Deus, eu chorei hoje. E a herança deles permanecerá para todo sempre. A recompensa e o legado de quem confia em Deus tem valores eterna e não pode ser roubada. Já está determinado e pronto e acabou. Aleluia. Davi está dizendo aqui nesse contexto: não serão envergonhados nos dias maus e nos dias da fome. Aleluia. Olha aqui essa palavra, ó. Se fartarão, se encherão, se satisfarão. Aqui é uma promessa de que Deus protege, sustenta e não desampara o que continua confiando nele. O povo de Israel, irmão, estava enfrentando, aleluia, momentos de angústia. E viam pessoas injustas prosperar. É isso que Davi está falando. Então o povo de Israel estava vivendo um momento difícil. Mas há uma promessa: os justos não serão envergonhados. Deus guarda a dignidade de quem anda, de quem está, de quem permanece nele. Aleluia. Ele guarda a dignidade. Ele faz prosperar, aleluia, aquele que confia e que continua acreditando no que ele vai fazer. O cenário é de escassez extrema, mas é nesse cenário que Deus vai se manifestar. Aqui não significa apenas comida literal, mas a garantia que o sustento, a provisão não faltará para os que são íntegros, que são bons de coração. Deus dizendo: eu vou mudar o cenário da sua história, é hoje. Vai ter abundância, vai ter fartura, vai crescer na graça, vai crescer no Espírito, aleluia. Vai ter pagar, oh, aleluia. Porque o justo é assim, ele não empresta, ele dá, ele fornece, ele despeja sobre alguém. Deus está dizendo para mim e para você: eu ainda tenho o controle da tua história. Esse texto também vai nos mostrar o caráter do ímpio e do justo. Foi como eu comecei aqui hoje. No versículo 21, Davi vai narrar o ímpio, o injusto, pede emprestado e não paga.
Você é legado. Por quê? Porque o justo é desonesto. Está nos mostrando, nos revelando uma mau índole da pessoa injusta, que não se importa em prejudicar o próximo. Então, verdadeiramente, esse não tem caráter. É desse jeito aí. Já viu alguém que compra e não paga, empresta e não devolve? Não tem caráter. É isso aqui. É o injusto. É desonesto. Ele não está preocupado se ele está prejudicando alguém, pastor. Porque ele está pensando somente em si próprio. Só nele. Mas o justo, e você está marcado nessa noite, aleluia. Mas o justo é marcado, tem legado. Sabe o que é legado, irmãos? É forte. Não é o que você está só aqui dentro. Quem vê você lá fora. O que as bocas falam de você? Qual é o legado? Porque você carrega Cristo dentro de você. Você é honesto. Então quem é honesto não mente, não engana, não defrauda. Ele é justo. Você é marcado, você tem um legado. Ali vai um homem de Deus. Já viu essa mulher como ela é correta? Esse pastor como é correto? Esse irmão como é correto? O legado. O legado não é só quando nós vamos, não, viu, irmãos? Porque às vezes quando a gente morre é o que fica. Mas enquanto nós estamos aqui, qual é o nosso legado? Como as pessoas têm observado nós? Alguém fala assim, ó, ele é generoso. O justo é marcado, tem legado, é generoso, e isso reflete, é reflexo da bondade e providência do amor de Deus. O justo tem caráter de Deus, ele vive o que prega. Ele é isso mesmo. Ele é testemunha viva de Cristo na terra. Então ele é correto, ele é honesto em tudo que faz. O texto também vai destacar, pois os que por Deus são abençoados herdarão. Olha, nós temos que ser abençoados mesmo, tanto, conquistarão a terra. Os justos abençoados por Deus, herda, recebe segurança, paz e as promessas de Deus que são duradouras. A provisão de Deus, tem provisão chegando na tua casa. Bom, se você não acredita, eu pego tudo para mim, Senhor. Tem provisão chegando na sua casa, tem provisão chegando na minha vida. Mas os que por Deus são amaldiçoados serão exterminados. E hoje eu estava falando com o meu esposo no caminho. Porque hoje eu vi uma diferença muito grande entre o justo e o injusto. O justo pratica justiça, sim ou não? E o injusto é injustiça. Então, como é? Dá para a gente orar para Deus prosperar o injusto, se aqui está falando que vai ser destruído? Porque está debaixo de um jugo, não está na obediência. Como é que Deus vai abençoar e prosperar alguém que é desobediente, que é injusto? Deus não vai fazer. Eu estava falando com meu esposo no caminho. Até para orar, nós temos que pedir discernimento. É o dom que eu estou pedindo ultimamente. Deus me dá um discernimento. Porque muitas das vezes nós colocamos a mão aonde não é para colocar. Nós pedimos para Deus o que não é para fazer. Porque pessoas precisam ser tratadas por Deus. Então está dizendo aqui que o justo será exterminado, destruído. O texto contrasta o destino final de quem vive com obediência. Quem está obediente a Deus. Com daqueles que rejeitam a justiça. Aqueles que são injustos perdem o direito. Olha, é muito forte. Perde um favor de Deus. É muito forte, irmão. Quando você vai ler a Bíblia, quando você vai estudar, é muito profundo. É a Bíblia está dizendo: o injusto perde o direito, o favor de Deus. Então, como é que eu vou abençoar o injusto? Vou orar para abençoar o injusto. Se ele, si próprio, já perdeu o direito à herança, não tem direito. Oh, aleluia.
salmista afirma que o Senhor firma os passos do homem quando a conduta deste o agrada. Pode andar tranquilo, pode ir, porque Deus confirma, acredita dos teus passos. Ele fala: esse daí eu faço, esse daí vai ter. Aleluia, 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 aleluia. Deus está nos provando que Deus guia e sustenta a vida de quem busca e vive de forma justa. Deus não apenas observa, mas estabelece, orienta a jornada de quem confia nele. O texto também vai nos ensinar que as dificuldades, falhas ou tropeços não podem destruir a nossa fé em Deus. Nada pode abalar a nossa confiança em Deus. Davi chega a dizer: já fui moço, Davi, e agora sou velho, mas porém nunca, jamais vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão, a sua descendência passar fome. Davi está falando isso. Esse versículo nos mostra a fidelidade e a provisão de Deus ao longo de toda a vida. Davi olha para trás, eu cantei um louvor aqui, e vê a sua longa trajetória como testemunho de que Deus cuida de quem obedece. O justo não é perfeito, mas o justo busca a perfeição em Deus todos os dias. O justo vive de uma forma íntegra e obedece os seus mandamentos. Deus não abandona seus servos, é isso que Davi está dizendo, mesmo nos momentos mais difíceis. A ajuda divina chega de qualquer forma para quem é justo, aleluia. De algum jeito vai acontecer. Deus está falando: para de olhar para a situação de algum jeito. Eu vou fazer, eu vou operar e vou provar que eu sou o Deus justo na tua história, aleluia, aleluia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a bondade e o cuidado de Deus, aleluia, se estende, alcança a nossa família, alcança os nossos filhos. Por quê? Porque nós somos fiel. O Salmo nos ensina que o justo se compadece, tem compaixão, é solidário. Essa aqui, meu Pai, e a sua semente, oh aleluia, será abençoada. Está entendendo? O justo pode semear, meu pastor, pode semear, porque vai ter colheita. O injusto também pode semear, porque a justiça também vai vir da mesma forma, aleluia. Só que aqui, ó, o justo pode semear a sua semente e a sua semente será abençoada. Quem confia em Deus transborda, derrama generosidade e bondade para o próximo. Sabe por quê? Nunca foi sobre nós, é sobre alguém. Quando fala que o vaso tem que se encher, para quê? Para o teu ego, para você? Não. O vaso se enche para derramar sobre alguém, é sempre alguém. Aleluia! Davi orienta: aparta-te. Ele está falando para nós essa noite: aparta-te do mal e faz o bem. E tem uma vírgula: e aparta-te do mal e faz o bem, e terás moradas para sempre. Aqui uma decisão de recusar. Vou terminando já. As práticas erradas. Então o salmista está falando aqui para nós, ó, aqui. Aparta-te de tudo que te faz mal. Chega de mentira,
Chega de ficar andando, batendo a cabeça. Chega de querer fazer da tua forma. Chega de ser injusto. Mas não basta apenas evitar os erros. É preciso agir também. Nós temos que fugir da aparência do mal. Não sentar na roda dos escarnecedores, sim ou não? É preciso agir com a bondade. Não basta só fugir das coisas erradas, mas temos que praticar. A bondade para quem? Para mim mesmo? Para o próximo. Nós precisamos ser justos, generoso para alguém. Para que nós possamos ter direito ao que, irmãos? Morada para sempre. E sabe o que significa isso? Morada para sempre. Representa a segurança de paz duradoura, que só pode vir de Deus. Mas alguém que é tranquilo? É aquele que descansa, que vive em Deus. Então ele tem esse domínio, ele tem essa paz dentro dele. Enquanto o sucesso dos injustos é passageiro, a vida de quem obedece a Deus é o justo. É você, fala a glória aí. Tem raiz, é firme, tem proteção, tem segurança. Sabe o que o Salmo está dizendo aqui? Ó? Tem um futuro garantido. E é vida eterna, pastor, é vida eterna. É vida, não é coisas terrenas, não é sobre esse tempo. É plano de salvação, aleluia. Glória, terminando. Nossa, você está protegido por Deus, eu amo esse Deus. Eu termino aqui no Salmo 37, 28. O salmista afirmando que Deus nunca abandona. Deus nunca rejeita. Deus nunca deixa o justo, os fiéis. Deus garante proteção e vida eterna. Se coloca sobre os seus pés. Por quê? Porque Deus ama a justiça e não desampara os seus santos. E Deus falando para nós: serão protegidos, preservados para todos sempre. Mas a descendência dos ímpios, nunca se esqueçam, será exterminada, será destruída. O justo herdará, vai conquistar, vai possuir, habitará na terra para todos sempre. Porque a boca do justo profere o quê? Sabedoria. E a língua fala o que é justo. No coração do justo tem o quê? A lei do Senhor. Os seus passos não vacilam. Sabe o que está dizendo aqui? Os passos do justo não se descuida, não se esmorece. Ele permanece firme. E Deus age com retidão. E quando Deus age com retidão, sabe o que Deus está falando aqui? Que Ele apoia o que é justo. Deus protege, acompanha. Então Deus está falando: ó, fica tranquilo, você é justo. Eu estou andando com você de mão dada. Glória a Deus. E sabe como Deus está falando assim, ó? Eu estou andando com você de mão dada, justo? Ele está dizendo assim: eu estou te dando livramento. E Davi continua: ei, espera, confia no Senhor, segue o seu caminho. Ele está dizendo: não desvie, não tire a sua atenção de Deus, e Deus exaltará, te exaltará. Aleluia. Deus está dizendo aqui, ó: não ficará nada sem ser julgado. Oh, fica tranquilo, irmão, está pensando? Nós perdoamos, mas a justiça de Deus é diferente. Não vai ficar nada sem ser julgado. Fica tranquilo, a salvação, a justiça do justo
no Senhor, tem recompensa da parte de Deus. Deus é a tua fortaleza nessa noite. O Senhor é a tua justiça. Feche seus olhos. O Senhor o ajuda. O Senhor o livra. Deus está dizendo assim, ó: eu amo a justiça. Se porventura cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Davi afirma: Deus ajuda e salva o justo, porque eles buscam em Deus o seu refúgio. Pai, tua palavra foi ministrada nessa noite. Jesus, que palavra é tua, Pai? Nós entendemos, Senhor, que é uma justiça que vai vir sobre a nossa vida, Pai. E o Senhor falou para nós descansar, confiar. Pai, eu acredito, Pai, que essa palavra alcançou o coração de mulheres, de homens aqui nessa noite, Pai. Eu acredito que algo o Senhor agiu. Nós estamos saindo daqui fortalecidos, Pai, pelo Teu Espírito e pela Tua palavra. Pai, o Senhor falou que o justo não pode cair, mas o Senhor levanta. Pai, eu acredito, Pai, que é noite também de restauração sobre a nossa vida espiritual, Pai. Nós vamos sair daqui confiante, não olhando por agora, mas olhando, Pai, no tempo vindouro, aquilo que o Senhor já tem prometido. O Senhor, porventura, falaria e não faria. O Senhor é justo. Obrigado, Jesus. Se entrou alguém aqui enfermo, Pai, eu tomo posse, já saí daqui curado, Pai. Alcança alguém que é justo nessa noite. Cura ele de dentro para fora. Aquieta a alma de alguém aqui nessa noite, Pai. Coloca no repouso, na confiança que está em Ti. Eu acredito, Senhor, que nós vamos testemunhar aqui, Pai, nessa campanha. Tem testemunho chegando, aleluia. Aquilo que o Senhor operou, que os nossos olhos não viram, não ouviram, Pai. Mas o Senhor disse que vê, ouve e responde. E o Senhor nos respondeu nessa noite. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado por cada irmão que estão aqui na sua casa, na casa de adoração. Saiu da tua casa com propósito. E não vão sair, não vão permanecer da mesma forma. Porque a tua palavra começou a fazer efeito. De dentro para fora. Obrigado, Jesus. Ser conosco, Pai, nesse final de semana. Nos dê também, Senhor, começo de semana abençoado, Pai. É que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Olha, tem mulher aqui que já colocou a outra mão de Deus, mas a bichinha é teimosa. Ela coloca, ela tira. Então, através dessa palavra hoje, Deus falou para você confiar. Sabe qual é o problema? Quando você tira, sabe o que você está dizendo? Deus, eu não acredito que o Senhor vai fazer. E eu vou dizer, você faz da sua forma, com as suas próprias mãos, vira uma lambança, vira uma bagunça. Ainda, sabe o que acontece? A gente vai falar assim, Deus não está vendo, não, Deus está vendo. Até onde vai? Você. Porque sempre que você deposita e confia, você tem que colocar e acreditar. Sabe o que é depositar e confiar? Você confia no vento que vai para lá e para cá? Você vê o vento? Não vê, mas você confia que o vento passou. E por que você não confia em Deus? Então Deus está falando, ó, hoje essa palavra foi falada. Deixa nas minhas mãos. A minha justiça não falha. O homem falha. O homem engana, o homem mente. Mas eu não, eu sou verdadeiro e justo. Amém? Aplausos, Jesus.